Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Livres do Poder do Pecado. Estamos baseando esta série no texto de Romanos 6,14, que diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E vimos que estar debaixo da lei está debaixo de mandamentos. É a obra do homem. É o homem se esforçando em sua capacidade natural para cumprir as exigências da lei de Deus. E para o homem foi impossível fazê-lo. O homem não tem condições, por causa de sua natureza pecaminosa, ele não tem condições de cumprir toda a lei de Deus. Vimos também que em Romanos 8, versículo 3, Paulo diz que por causa da incapacidade da carne, da fraqueza da carne, foi impossível a lei salvar o homem. Então Deus mandou o seu Filho em semelhança de pecado na carne, e morreu para nos livrar do pecado, pagou o preço pelo nosso resgate. Então aquilo que fora impossível a lei fazer, diz Paulo, Deus o fez por nós através do seu Filho. Esta é a graça, e vimos que está debaixo da graça, está debaixo do operar de Deus, está debaixo do fazer de Deus. Não o fazer do homem, não o operar do homem, mas o fazer de Deus. Também vimos que está debaixo da graça, está debaixo da promessa. Quando eu estou debaixo de mandamentos, eu tenho que fazer. Quando eu estou debaixo de uma promessa, eu recebo. Alguém tem que fazer. Quem prometeu tem que fazer por mim. Então, meu papel é confiar, é crer naquele que prometeu. E aquele que prometeu é poderoso e é fiel para cumprir a sua promessa. Pois bem, a razão de muitos estarem derrotados, de muitos filhos de Deus estarem derrotados, é que eles se colocam debaixo da lei. E vamos para a experiência de Romanos 7. Aquele que se coloca debaixo da lei está tentando agradar a Deus pela lei na sua capacidade. E o final é fracasso, é derrota, é lamento, e é aquele grito espiritual que Paulo dá. Miserável homem que sou, quem me levará do corpo desta morte? Esta é a razão de muitos crentes derrotados, porque não estão na fé, não estão na confiança, na promessa que Deus fez, não estão debaixo do operar do Espírito, mas estão tentando agradar a Deus com a sua capacidade, com a sua força. Nós vimos também Gálatas capítulo 4, e hoje eu quero falar mais sobre este assunto, de Gálatas capítulo 4, onde Paulo pega Sara e Agar como analogia da primeira aliança, ou da aliança da lei e aliança da graça. Agar representa o Monte Sinai. Agar representa a primeira aliança. Agar representa a aliança da lei, o esforço humano, a capacidade humana que não tem condições de cumprir a exigência de Deus. E Sara representa a nova aliança, a aliança da graça, a aliança da promessa. Então vemos na Bíblia que existem dois caminhos
Paulo pega lá no início, lá em Abraão, onde começou a linhagem messiânica. Então Paulo vai no princípio, e Paulo vai afirmar aqui em Gálatas que a promessa veio primeiro, e a lei que veio 430 anos depois não anula a promessa. E nós somos salvos pela promessa e não pela lei. Por que somos salvos pela promessa? Por causa da nossa incapacidade de salvar a nós mesmos, a nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus. Aqui em Gálatas 4, eu quero ler com vocês aqui o versículo 29. Vou pegar aqui o versículo 28. Paulo diz: vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Então Paulo compara o cristão com o milagre de Isaac. Paulo compara o cristão com o nascimento de Isaac. O nascimento de Isaac foi um milagre. E foi o resultado de uma promessa. Foi o agir e o operar de Deus que trouxe Isaac à luz. Nós somos como Isaac, filhos da promessa. Somos salvos pela promessa de Deus. Somos libertados do pecado, do vício, daquilo que nos amarra, daquilo que nos prende, daquilo que nos faz infelizes, derrotados, miseráveis. Somos libertos, somos salvos através da promessa, através do poder de Deus, do agir, do operar de Deus. E o versículo 29 ele diz: naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Ismael, filho de Agar, nasceu de modo natural. Abraão tinha condições de ter filho. Agar tinha condições de ter filhos. Então eles fizeram uma obra natural. Ismael é resultado da obra natural, nascido de modo natural. Sara não tinha condições de ter filho. Ela era estéril. Então Isaac nasceu de Abraão e Sara por meio de um milagre de Deus. O poder de Deus agiu tanto em Abraão como Sara, porque Abraão já tinha passado também da idade de ter filho. Então, digamos assim, o milagre foi dobrado, porque antes Sara não podia ter filho, Abraão sim. Mas depois, e quando ocorreu o milagre, nem Sara nem Abraão podiam ter filhos. E Deus veio e operou o milagre e fez aquilo que ele havia prometido a Abraão. Vemos aqui dois caminhos. Vamos aprender isso. Existem dois caminhos nas Escrituras Sagradas: o caminho do homem e o caminho de Deus. O caminho natural e o caminho espiritual. O que é nascido de modo natural e o que é nascido segundo o Espírito. Temos o caminho das obras e o caminho da fé. O caminho da lei e o caminho da graça. O caminho dos mandamentos e o caminho da promessa. Temos o caminho da religião e o caminho do Evangelho. Existem dois caminhos nas Escrituras Sagradas. E precisamos perceber isso. Porque muitos estão pregando hoje o caminho da lei, o caminho da carne, o caminho da religião, o caminho natural. E claro que existe este caminho na Bíblia. E muitos vão dizer: não, eu estou pregando a Bíblia. A minha mensagem é em cima da Bíblia. Eu estou ensinando a Bíblia. Sim, mas na Bíblia há o caminho da lei, há o caminho da religião, há o caminho da carne e o caminho da graça, o caminho da promessa, o caminho do Espírito. Vamos ter discernimento
e sabermos que um caminho passou e o outro permanece. É o que Paulo vai dizer agora, vai dizer aqui. Ele diz o seguinte: mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Mande embora a escrava. Quem era escrava? Agar. Agar representava o quê? A lei, a antiga aliança, a lei das obras. Então mande embora essa antiga aliança. Mande embora o antigo modo de servir a Deus, que não salvou o homem, porque a lei é justa, a lei é santa, a lei é boa, mas o homem é pecador, escravo do pecado, vendido ao pecado. Então a lei santa e pura não tem condições de salvar o homem. A lei traz condenação, a lei traz a morte. Paulo fala em 2 Coríntios 3, que este ministério era o ministério da morte, era o ministério da condenação. As palavras gravadas em pedras, os 10 mandamentos, que representavam todos os mandamentos de Deus, é o ministério da morte, da condenação, que mostra como o homem é pecador, está perdido, está condenado. Mas o ministério da vida é o ministério do Espírito, da graça, da promessa, do agir de Deus, do operar de Deus na vida daquele que crê. Saia do antigo caminho e entre no novo e vivo caminho. Saia da lei e fique debaixo da graça. Há um teste muito prático para saber se você está debaixo da lei ou debaixo da graça. Se a sua ênfase é em fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, Deus vai me ouvir se eu fizer, eu vou conquistar se eu fizer, e você se sente condenado porque não consegue fazer, a sua consciência está sempre culpada, você está se colocando debaixo da lei. Está debaixo da graça, a ênfase é em Jesus. A ênfase naquilo que ele fez por mim, ele morreu por mim, seu sangue foi derramado por mim, meus pecados foram perdoados, ele me curou, ele me libertou, ele me santificou, ele me salvou, ele me selou com o seu Espírito, ele me tornou seu filho. A ênfase é naquilo que Jesus fez, e a ênfase é na promessa de Deus que diz: eu te purificarei, eu te santificarei, eu te salvarei, eu te libertarei. Alegre-se estéril, porque ela será mãe de filhos. Meu amigo, minha amiga, entenda o Evangelho, entenda a nova aliança, entenda o caminho do Espírito, creia, confie, coloque sua vida na mão do Senhor e se levante em fé, baseado naquilo que Jesus fez por você, em comunhão com o Espírito Santo. Você vai experimentar todo o poder de Deus, a plenitude da salvação que Ele conquistou para você. Fique na graça, fique na paz, até outra vez nos encontrarmos, lembrando sempre que em Cristo Jesus, Deus já nos abençoou rica e abundantemente.